Boa tarde. Tudo bem, gente? Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 25. Hoje é dia do dentista. Então, eu queria aproveitar e falar parabéns pro meu maridão, pro Flávio, para todos os nossos colegas que tanto auxiliam a gente também na prática do dia a dia, encaminham muitos pacientes, cuidam dos nossos dentes, que é importantíssimo para a nossa saúde. Então, eu queria falar parabéns para o dia do dentista, para os todos os nossos amigos, e que tenham sempre muito sucesso, que a gente possa trabalhar junto, e é isso, tá? Bom, o nosso tema de hoje vai ser o que vocês escolheram, os tratamentos de Botox e preenchimento. Priscila, acabei de falar parabéns pelo dia do dentista, viu? Obrigada por estar acompanhando. Então, quem tiver dúvida pode ir encaminhando, tá bom? Eu vou olhando aqui conforme for aparecendo. E também podem mandar pelo nosso WhatsApp do consultório, quem preferir, para não se sentir muito confortável não aparecer aqui na timeline. Pode mandar pelo 99660-1669, que a Geise e a Andrea, as nossas funcionárias, estão ali com o nosso WhatsApp em mãos. Assim que for aparecendo as perguntas de vocês, elas me passam, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou começar falando então... Obrigada, Priscila, mando sim. Então, vou começar então falando da pergunta da Karine. A Karine perguntou assim para mim durante a semana: o preenchimento previne o aparecimento de futuras rugas e marcas de expressão ou é somente quando a ruga marcada já apareceu? Bom, então vamos lá. Antigamente, há mais ou menos uns 5 anos atrás, nós tínhamos uma visão um pouco mais focada em relação ao preenchimento. Então, preenchimento, a gente fazia muito aquele sulco, aquela marca, aquele fundo que tinha na face do paciente e preenchia aquela região. A região que era mais preenchida na época era sulco nasogeniano. Então, essa região chama sulco nasogeniano. Então, essa era a região mais preenchida antigamente. Por que antigamente? Porque agora a gente já tem uma outra visão. Então, a gente trouxe um pouco a visão do lifting facial para o procedimento ambulatorial de preenchimento. O que a gente faz quando vai fazer uma cirurgia de face? A gente faz um cortinho aqui perto da orelha, solta essa pele e eu reposiciono os tecidos que estão descidos aqui. Então, eu trago toda a musculatura para essa região. Então, com o preenchimento hoje, a gente também tem essa visão e trata também dessa mesma forma, com um produto de uso ambulatorial. Então, a gente tem que devolver principalmente essa região malar. Então, antes a gente tratava só consequência, que era essa região do sulco, essa região que está mais funda. Agora não, agora a gente vai tratar a causa, tá? Então, se eu não tenho sustentação no rosto, eu posso até fazer um preenchimento de sulco, tratar a consequência, mas eu vou ter um resultado bem limitado. Não vou ter um resultado tão bonito, de aspecto de naturalidade, de rejuvenescimento, do que a gente acaba buscando, que a gente quer ficar melhor sem parecer que fez alguma coisa. Quando a gente vai só preenchendo sulco, isso aqui vai aplanando muito e fica com uma cara esquisita. Acaba ficando meio inchadinho mesmo, tá? Então, hoje, o sulco é uma das últimas regiões que a gente preenche, na verdade. Então, respondendo a sua pergunta, Karine, o preenchimento previne o aparecimento, sim, de futuras rugas, porque a gente vai estar estruturando essa face, tá? E ele não é indicado só quando a gente já tem ruga. Então, a gente não precisa ter ruga para fazer preenchimento, tá? A gente vai fazer o preenchimento para trazer um contorno facial melhor, para trazer uma estruturação malar, para evitar que esse sulco se aprofunde cada vez mais. Então, hoje a gente fala de tratamento com preenchimento também preventivo, tá? Então, ele não precisa estar ruim, não precisa estar com marca de expressão muito
muito feia pra gente fazer, não. A gente já percebe que tem um pouquinho de absorção malária, aquele olho bem cansado, olheira funda, paciente que vai absorvendo esse coxim gorduroso, porque a gente absorve gordura na face, por isso que a gente envelhece, absorve gordura, absorve osso, absorve colágeno, então a gente vai perdendo todas essas estruturas nas várias camadas, desde o osso, o músculo fica fino, a camadinha de gordura absorve e a pele também fica fina. Então, em todos os níveis, a gente vai tendo degradação. E quando a gente vai tratar com preenchimento, por exemplo, a gente está tratando também esses diferentes níveis. Então, tem preenchimento que eu vou lá grudadinho no osso, que é um preenchimento de ácido hialurônico mais denso. Se eu tenho um produto que ele é intermediário, eu vou mais aqui na camadinha de gordura. Se eu tenho uma ruguinha mais fininha, eu vou tratar com um preenchimento mais fininho, mais delicado. Então, de acordo com o que o paciente precisa e a região que eu preciso preencher, a gente vai usar o ácido hialurônico de diferentes densidades e em diferentes profundidades, tá bom? Então, a gente tem uma gama de produtos que a gente pode usar para fazer um resultado melhor de acordo com o lugar que a gente tem que preencher, tá bom? Respondido, Karine? Você tá me acompanhando aí? Depois você me dá um aqui, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Doutora Cris. Qual a substância usada no preenchimento? E existem várias substâncias, qual tem menos complicação? Ótima pergunta. Então, qual que a gente usa? Qual que é o material ideal da gente usar? Ácido hialurônico. Por quê? Porque ele é um material biocompatível, nós temos ácido hialurônico na nossa pele, ele só foi feito pela farmácia em forma de preenchimento, mas a gente vai perdendo o ácido hialurônico, ele traz para nossa pele hidratação, tá? Então a gente vai perdendo, então a gente acaba repondo com ele sintético. E existem outros produtos também que antigamente se usava, porque não tinha ácido hialurônico, por exemplo, como o PMMA, polimetilmetacrilato, que é um preenchimento não absorvível, de uso permanente e que atualmente só é liberado para uso em pacientes HIV positivos que têm uma imunidade baixa. Assim sendo, eles não respondem, não fazem reação a este produto, ao PMMA. Pacientes normais com a imunidade normal não devem usar o PMMA porque o organismo pode reagir àquilo e causar infecções, inflamação, rejeição, tá? Além dele ser um produto que pode trazer necrose também para a região, tá? Então, hoje a gente evita o uso de PMMA, só usa nessas situações muito específicas. Existem alguns ambulatórios, né? Por exemplo, no servidor estadual em São Paulo, quando eu fiz a residência, a gente tinha um ambulatório só para tratamento desses pacientes HIV positivos. E a maioria eram mulheres, média idade, que tinham pegado do parceiro que teve relacionamento extraconjugal. E aí elas tomavam antirretroviral e acabava que o rosto ficava muito murchinho, elas perdiam muito gordura do rosto por causa do antirretroviral e acumulava em outras regiões. Então a gente tinha que usar em grande quantidade. Então ele é um produto economicamente barato. Então quando você tem que usar em grandes quantidades e a pessoa não vai reagir àquele produto, é uma excelente indicação, tá? Mas é uma população bem específica. Então quem está usando antirretroviral acaba sendo economicamente viável e seguro, mas para o restante da população não, tá? E a gente usa o ácido hialurônico. E qual tem menos complicação? Então, de fato, é o ácido hialurônico, porque ele é biocompatível, Cris. E existem também os outros produtos que têm um efeito um pouco preenchedor e também estímulo de colágeno. Então, por exemplo, a gente tem no mercado o Radiesse, que ele tem esses dois efeitos, ele preenche um pouquinho, depois ele vai absorvendo e tem a função de produzir colágeno, mas a princípio, quando a gente aplica o Radiesse, ele dá um bom preenchimento, mas depois ele vai absorvendo, então o resultado é perdido um pouco, para depois você ter um resultado de melhora de textura de pele. E o Sculptra, que também é para estímulo de colágeno, tá? Então, são duas substâncias, não são preenchedores, são bioestimuladores, que também tem no mercado e a gente pode associar a tratamentos. Então, se o paciente tem pele muito fina, atleta, corre, essa pele vai perdendo a grossura, então a gente vai perdendo a derme. Quando o paciente puxa, assim, a pele vem até aqui, por ser muito fina, a gente tem que também lançar mão desses bioestimuladores para essa pele ficar mais grossinha e melhorar também a flacidez, tá? Vamos lá.
Respondido, Karine, então tá bom. Obrigada, que já me retornou. Vocês vão me falando, tá bom? Ó, então tá. Então agora aqui uma outra pergunta da Daniela. Preenchimento labial dura quanto tempo? E quanto às olheiras, é possível utilizar preenchimento? Então, preenchimento labial e olheiras, normalmente a gente usa o mesmo produto, é um ácido hialurônico mais fininho, menos denso, porque são regiões que a gente movimenta bastante, então tem que ser um produto mais delicado, tá? A média de durabilidade dos produtos que a gente usa é em torno de um ano e pouquinho. A durabilidade depende muito da tecnologia que você tem agregada ao produto que está sendo usado. A gente usa o mesmo produto que é da linha do Botox, então os mesmos fabricantes do Botox fazem a linha de preenchimento, tá? Que é o Voluma, o Volift e o Volbella. Então esses produtos têm uma tecnologia de durabilidade ampliada. O produto anterior a ele, do mesmo fabricante, tem uma durabilidade de 6 meses menor. E tem outros produtos também no mercado que tem durabilidade só de 6 meses, independente da densidade. Então, a durabilidade depende muito da marca que está usando e de qual tecnologia tem dentro desse produto para a questão de durabilidade. Quanto mais juntinhos são as moléculas, maior vai ser essa durabilidade. Então, a gente usa a linha Vycross. A linha Vycross é uma linha que tem uma durabilidade maior, tá bom? Quando a gente fala de estruturação de malar, por exemplo, a gente está falando de um produto que dura 2 anos. Quando a gente está falando de, por exemplo, melhorar queixo, mento, ângulo de mandíbula, essas regiões que a gente tem que usar produto mais denso, 2 anos. Quando a gente fala de lábio e olheira, a gente já tem que usar ele mais fininho, então durabilidade de em torno de um ano e pouquinho para a linha que a gente usa, tá? Então a Dani perguntou, o preenchimento labial dura quanto tempo? Então, essa durabilidade em média. E quanto às olheiras, é possível utilizar preenchimento? Sim, se a olheira for de causa anatômica. O que é isso? Eu tenho o osso que tem essa região mais fundinha, então a pele tá mais grudadinha ali, eu não tenho muito tecido ali. Existem outras 2 causas da olheira que aí não melhoram com preenchimento. Então, por exemplo, se o paciente, a descendência dele, a raça, faz com que a pele dele pigmente, tenha aquela região bem marcada, bem escura. Aí o preenchedor, ele pode melhorar se a pessoa também tiver aquilo fundo. Agora, se ela tiver aquilo bem preenchidinho e só for a coloração, não adianta a gente preencher. Aí a gente tem que tratar o pigmento. Aí a gente encaminha para dermato, fazer os peelings para essa região de ácido tilglicólico ou os lasers para ir tratando essa pigmentação. Não é um tratamento fácil e nem rápido. Para tratar a pigmentação de olheira demora, tem que ter paciência, tem que ser delicado, não pode forçar muito, porque senão depois esse paciente responde pigmentando de novo. Então acaba que piora. Então tem que ser um tratamento bem lento, tá? E para quem tem vasinho na região, que é a terceira causa de olheira, aí a gente pode indicar, por exemplo, luz pulsada, alguns tipos de laser também, pra gente melhorar essa questão, tá? Espera lá que eu vou puxar aqui uma pergunta. Alexandra, serve para rugas pés de galinha? Ó, então quando a gente fala de... Deixa eu só pôr aqui um fiozinho que tá acabando minha bateria. Aí. Então a Alexandra perguntou se serve para rugas nos pés de galinha. Então essa lateralzinha aqui, tá? Então essa lateral geralmente é por musculatura forte. Então a hora que a gente sorri, marca. Quando a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico na região malar, na região temporal, a gente consegue uma modulação dessa musculatura. Então, essa musculatura entende que tem alguma coisinha ali diferente e ela relaxa um pouco secundariamente. Então, a gente percebe quando a gente trata malar e olheira, o pé de galinha melhora secundariamente, tá? Mas se a gente for pensar na função específica, aí a gente teria que indicar o Botox. Que aí o Botox ele vai agir na musculatura, a gente vai fazer esses pontinhos, relaxar esse músculo, e a hora que você sorrir, isso não vai vincar mais. Aí não vai formar esses pezinhos de galinha aqui, tá? Então, vamos lá, Geise agora me trouxe outras perguntas aqui. Deixa eu só ver se no feed não tem mais nenhum. Não. Ah, essa pergunta é legal. Se eu fizer Botox, vou ficar com o rosto paralisado?
Não é para ficar, né? Então, qual que é a função do Botox? Botox, a gente está falando de toxina botulínica. Botox é um nome comercial. Existem várias toxinas no mercado, tá? Se o rosto ficar paralisado, pode acontecer se você colocar uma dose muito alta, né? A intenção não é essa. A intenção é que a gente tenha uma naturalidade no olhar, uma naturalidade na expressão. Então, a intenção é que você consiga mexer a sobrancelha, consiga sorrir naturalmente, consiga fazer um pouquinho o ar de brava, mas que aquilo não vinque. Ó, eu tô sem Botox agora. Então, a hora que eu vinco, marca muito. Quando eu tô com Botox, eu faço assim. Eu mexo um pouquinho, mas aí não aparece tanto a ruga. Você tem a intenção de continuar movimentando a sobrancelha. Quando a gente faz o Botox, por exemplo, a região frontal, não é mais para vincar nesse tanto. Igual o meu aqui, ó. Da hora que a gente faz, isso fica mais relaxadinho. Mas continua movimentando a sobrancelha, tá? E a lateralzinha, que também fica mais suave, vai sorrir, mas não vai fazer essa marquinha. Então, continua a movimentação facial, mas com maior naturalidade, tá? Faces muito paralisadas não fica legal, né? Fica esquisito. Então, a gente deve ter uma mão bem leve quando vai fazer o Botox, quantificar exatamente quanto cada paciente precisa. Então, a aplicação ela é muito individual. A dose que eu uso para um paciente não é a mesma que eu uso para o outro. E a quantidade de produto que a gente tem que colocar em cada paciente também vai depender da experiência de cada um para saber, olha, aqui eu vou ter que pôr tantas unidades, nesse músculo eu vou ter que pôr X, nesse músculo eu vou ter que pôr Y, tá bom? Então, não é para ficar com o rosto paralisado, é pra gente continuar com uma expressão natural, tá? Mas, se de repente, pôr uma quantidade a mais, pode acontecer, tá? Tem idade para começar a fazer Botox? Não tem idade. É assim, claro que crianças, até me perguntaram essa semana, se criança pode fazer Botox na axila, né? Na bula fala que não pode ser usado em crianças menores de 2 anos e que em crianças maiores que a gente espere pelo menos os 12 anos de idade, tá? Isso falando em crianças. Agora adulto, não, de repente tem 20, tem 24, precisa fazer, a gente pode começar a fazer. Inclusive o Botox, hoje a gente fala muito da prevenção com o Botox das rugas. Então, se você tem uma ruga familiar, por exemplo, aqui, em casa todo mundo tem, minha mãe tem aqui bem fundo. Eu sei que se eu não fizer, se eu não cuidar, vai ficar bem marcado. Então, eu já tenho uma marquinha, então se eu não cuidar, vai piorar cada vez mais. Então, a gente tem que fazer isso para prevenir que essa marca fique cada vez mais funda. Principalmente nessa região da glabela, por quê? Porque a anatomia dessa região é muito particular. Existe uma artéria que passa nessa região, que vai lá para a retina, dentro do olho. Existem alguns casos na literatura, poucos casos, mas existem, de oclusão dessa artéria, levando o paciente à cegueira após preenchimento. Então, essa região a gente deve ao máximo evitar preencher. Ou seja, eu tenho que fazer Botox sempre nessa região para prevenir que isso vá ficando fundo. Lembrar assim, o Botox ele vai agir no músculo e o preenchimento vai agir em outras estruturas, ou lá pertinho do osso, ou na gordurinha, ou mais superficial na pele. Se eu preciso relaxar essa musculatura, eu faço o Botox. Se eu não relaxar essa musculatura, cada vez for ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mesmo sem eu forçar, esse vinco ficar assim, ó, marcado, vai adiantar eu fazer Botox? Não muito, ele vai melhorar parcialmente. Então, eu tenho que sempre estar fazendo para evitar que isso fique fundo, para lá na frente eu não ter que indicar um preenchimento com risco muito alto, tá bom? Então, quem tem isso aqui fundo, não tem idade, começa a fazer para prevenir que depois lá na frente dê problema, tá? Botox pode ajudar no suor da axila? Até no nosso feed dessa semana, o assunto foi esse, né? Botox pode ajudar muito. Hoje também a gente fez a aplicação numa paciente que tinha bastante suor nessa região da axila, e isso incomoda muito, né? O paciente tem que escolher a roupa que vai sair, não pode usar algum tipo específico de camisa, de blusa, cor, tem que escolher, tecido, tem que escolher, então atrapalha bastante na dinâmica do paciente. Então a gente fazer Botox na região da axila ajuda muito, diminui muito essa quantidade de suor, dá outra qualidade de vida para o paciente. O paciente fica extremamente grato. Então, acho que é uma super indicação. Vale muito a pena esse tipo de tratamento, tá? Bom, deixa eu olhar aqui as outras perguntas. A Cris também fez uma outra pergunta. A marca da toxina é diretamente proporcional ao tempo de durabilidade?
Quais os fatores que influenciam nessa durabilidade? Bom, primeiro, a questão de durabilidade é muito de metabolismo de cada um. A média é a durabilidade da toxina, do Botox, durar em torno de 4 a 6 meses. Tem paciente, então, que a gente faz aplicação 2 vezes por ano, então a cada 6 meses. E tem paciente que tem metabolismo mais rápido, tem que fazer aplicação 3 vezes por ano. O que a gente orienta é que obedeça ao tempo mínimo de 4 meses entre uma aplicação e outra, tá? Porque se a gente fizer uma aplicação muito mais próxima, a cada 3, a cada 2, existem alguns estudos que sugerem que você pode começar a fazer anticorpo contra a toxina, e aí ela parar de fazer efeito com o tempo, tá? Agora, se o paciente fizer certinho a cada 4 meses ou a cada 6 meses, conforme os anos vão passando, já tem estudos falando que a partir da 7ª aplicação, a gente começa a usar doses menores de Botox, tá? E não aumentar essa dose. Aí o paciente também me pergunta, então, e se eu fizer hoje e não fizer daqui 6 meses, se for fazer só daqui 1 ano, 2, eu vou estar pior? Não, muito pelo contrário, a gente não fala sempre do efeito preventivo do Botox? Então, não existe isso, tá? Você vai estar só melhorando, mesmo que você demore para fazer uma próxima aplicação, não tem problema. Claro que o ideal é que faça sempre para essa questão preventiva, evitar que essa ruga fique cada vez mais funda, que a lateral fique cada vez mais marcada, a testa fique cada vez mais marcada. Mas se não conseguir, não tem problema. O efeito dele não vai ser perdido, não vai ser piorado, você não vai voltar pior do que estava. Exceto porque o tempo passa e aí a gente envelhece, né? Mas fora isso não, tá? O Botox não vai fazer você piorar, muito pelo contrário, ele só vai ter um efeito benéfico, tá bom? Vamos lá. Tem a Cris perguntou, né, dos fatores de durabilidade. Bom, o principal então é essa questão pessoal, tá? Agora, de diferentes marcas, a marca da toxina, se ela tem influência, tem, né? Então, assim, as 2 marcas que a gente mais usa no mercado é Botox e Dysport, que são de fabricantes diferentes. E existem outras toxinas que são vendidas, não sei como, clandestinamente. Outro dia chegaram aqui com uma caixinha de uma toxina que eu nunca tinha ouvido nem falar, que não tem nem liberação na Anvisa, pedindo para eu só aplicar aquele Botox que a pessoa conseguiu comprar. Isso não existe, né? Então, assim, quer dizer, eu achava que não existia, existe. Então, tem umas marcas de toxina que a gente nem sabe como chegaram, como estão dentro do país, que não são liberadas e que a gente não sabe qual que é a qualidade, tá? Então, isso é uma pergunta importante, inclusive, porque hoje em dia tem, teoricamente, o Botox em toda esquina, né? Então, assim, tem muita gente aplicando. E qual que é o produto que essa pessoa está aplicando? É um produto que é liberado pela Anvisa? A pessoa, a hora que faz o procedimento? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um papelzinho em branco aqui. Então, quando a gente vai terminou de fazer o procedimento, o que a gente vai fazer? O que vocês recebem, deveriam receber pelo menos? Então, a gente tem um mapinha lá, ó, plano de aplicação, sem conflitos de interesse. Eu uso Botox, mas poderia usar Dysport também, que são 2 marcas excelentes, tá? Então, a gente vai sempre usar, ó, esse plano de aplicação, o paciente vai levar isso para casa. Então, aqui a gente vai ter data da aplicação, qual foi o número do lote, a data do retorno para reavaliação, e se a gente for fazer preenchimento, do lado aqui a gente coloca as etiquetas, nesses quadradinhos aqui roxinhos, tá? Então, o paciente leva para casa o número do lote do remédio, eu mostro a caixinha do produto que a gente está usando. Então, isso difere, isso tem, assim, produto bom tem custo, né? Assim, ele é um produto americano, importado, então ele não é barato. Então, às vezes você vai fazer uma toxina em qualquer lugar, é um produto qualquer, né? Às vezes a pessoa não te mostra qual é aquele produto e também a pessoa não tem a experiência ou o estudo necessário para saber quanto que a gente tem que colocar em cada região, ou não sabe diluir o produto, porque o produto ele vem em pó, a gente tem que diluir, às vezes dilui para mais, aí ele acaba ficando fraco, às vezes tá achando que tá colocando ali tantas unidades e tá colocando metade, se diluiu errado, né? Então tem inúmeros fatores que podem influenciar no resultado de uma toxina, tá? Que às vezes o paciente não tem todo esse conhecimento, mas que pode influenciar e é super importante, tá? Inclusive isso acaba refletindo no preço, não tem jeito. Tá? Então, o produto ele não é barato, mas ele é acessível, sim, né? Não é um tratamento difícil da gente fazer. Pode ser feito, pode ser parcelado. Isso a gente pode ver depois em consulta como isso é melhor para o paciente. Mas assim,
Se você encontrar um valor muito baixo, pode, né, de certa forma, desconfiar, porque às vezes não está sendo o produto usado corretamente e nem um produto liberado, tá bom? Então, isso acaba influenciando sim. Vamos lá. Neuzeli tá me perguntando quando que ocorre o efeito vacina que não pega. Neuzeli, então é isso, né? Quando o paciente faz aplicações muito curtinhas, a cada 2 meses, a cada 3, às vezes faz uma aplicação com um colega, depois está vendo que está começando a passar o efeito, não tem nem sabe desse efeito vacina, não tem o conhecimento, não tem a paciência, faz em outro profissional, não avisa que fez naquele período curto e vai fazendo cada hora com uma pessoa e aí, de repente, isso pode lá na frente parar de fazer efeito por causa dessas doses excessivas, tá? A Judy perguntou quanto sai o Botox. Depende muito porque valores a gente fala, cada paciente tem uma necessidade, Judy. Então, tem paciente que eu vou usar X unidades, tem paciente que eu vou usar o dobro de unidades. Então, cada paciente vai precisar de uma quantidade e isso acaba refletindo no valor, tá bom? Mas aproveitando esse gancho, quando que sai também o Botox, que é essa questão da durabilidade, em torno aí de 4 a 6 meses. E quando que ele começa a fazer efeito? Ele começa a fazer efeito a partir de 72 horas. Então, o Botox ele não tem um efeito imediato, a partir do 3º dia que ele começa a fazer o efeito. E o preenchimento tem efeito imediato. O preenchimento a gente faz, a gente já consegue ver o resultado que ficou, tá bom? A gente tem mais 1 minuto. Nossa, hoje passou muito rápido. Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram. Essa aqui já foi, da durabilidade. Preenchimento tira a olheira, então acho que eu já respondi, né? Se for a causa anatômica, se for o fundinho, se for o ossinho, tá? O Botox aumenta os lábios? Não. Então, quando a gente quer aumentar o contorninho, aumentar um pouquinho de volume, aí a gente tá falando de preenchimento, tá bom? Posso fazer preenchimento no queixo? Isso é uma pergunta bem bacana. Então, assim, quando que a gente precisa aumentar queixo? Se o paciente tem uma mordida, se os dentes estão fechando corretamente e às vezes tem um queixinho pequeno, não preciso fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, não preciso avançar osso, recuar, nada dessa parte mais ortodôntica, aí a gente, se tá reguladinho e tem um queixinho retraído, a gente pode fazer um preenchimento de queixo. Se o paciente também tem essa distância pequena, então a gente divide a face em terços, né? Terço superior, terço médio, terço inferior. O preenchimento ele serve tanto para alongar o queixo, então paciente que tem o queixo muito curtinho assim, a gente pode alongar, ou preencher para rotacionar ele para baixo. Ou quem tem o queixo muito para trás, a gente pode aumentar ele nesse sentido, de projeção. Então, o preenchimento ele pode tanto alongar quanto projetar, tá? Quando o paciente tem o queixo para trás e tem uma papadinha, a hora que você preenche, você também melhora esse ângulo mandibular e melhora a papada. E quando tem atrofia do ângulo de mandíbula e também tem a papadinha, a hora que você preenche o queixo e preenche o ângulo de mandíbula, você também melhora esse contorno, tá? E qual a diferença de Botox e preenchimento e dura quanto tempo? Então, a principal diferença, Botox, a gente está falando sempre de musculatura, uma toxina que vai agir naquele músculo, deixando esse músculo mais relaxado, deixando uma expressão mais natural, sem vinco, sem marca, na hora que a gente se expressa, tá? Então, o Botox a gente usa principalmente em questão de movimentação. E o preenchimento, ele é como se fosse um gelzinho, né? Ele é um ácido hialurônico, ele vem em forma de gel. Então, ele vai dar volume. O Botox, ele não dá volume. O Botox, ele dá tranquilidade para a musculatura. Então, quando a gente faz aqui, até que na hora fica umas bolinhas, porque você está injetando um líquido, o Botox, ele é líquido. Então, no dia fica umas pápulazinhas que saem no máximo em 4 horas. Depois ele nivela, não fica bolinha. O preenchimento, ele é uma massinha, bem levinha, mas é uma massinha. Então, ele vai dar volume. Então, eu vou ter um pouquinho mais de aumento de projeção, por exemplo, de malar. Onde estava fundinho de olheira, a gente consegue dar uma plainada. Sulco, quando indicação de preencher, a gente pode pôr um pouquinho. Então, quando eu quero aumentar um pouquinho o volume do lábio. Então, pensa assim, o preenchimento, ele é uma massinha e o Botox, ele é uma toxina, tá? Que vai relaxar aquela musculatura, tá bom? Bom, foi muito rápido,
A gente pode até voltar nesse tema, que ele é um tema extremamente amplo, tem muita coisa pra gente pensar e falar, tá bom? Já são 6h02, então hoje eu vou terminar, vou encerrar a nossa live de hoje, nosso papo de plástica. Fiquem à vontade novamente, como eu sempre ressalto, para mandar suas perguntas, tá bom? O que eu puder ir respondendo por aqui, tirando as dúvidas, a gente tá sempre à disposição. Gente, obrigada, bom fim de semana, obrigada pelas pessoas que estão assistindo e sempre mandam perguntas pra gente. A nossa função aqui é sempre orientar, né, e tirar as dúvidas para que vocês fiquem cada vez mais sabidos, né, cada vez mais orientados. Eu acho que o que a gente tem que sempre prezar é que a gente tenha pacientes educados, entendidos naquilo que a gente trabalha. Vocês conseguem entender melhor a nossa consulta flui melhor, a gente fala a mesma linguagem. Então, quanto mais informações certas, corretas vocês tiverem, eu acho que facilita todo o nosso trabalho e também o entendimento de vocês quando a gente vai fazer algum procedimento, tá bom? Então é isso, obrigada, bom fim de semana, a gente se vê na próxima quinta no nosso Papo de Plástica. Até!